Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, nesta manhã preciosa que o Senhor fez para todos nós. Podemos estar juntos aqui e dividimos esse pensamento escatológico, mas que para nós também é um pensamento também voltado para a questão espiritual. Então, bom dia para você com muita alegria. Aqui em Tatuí nós já estamos logo cedo com 22 graus, a temperatura está chique demais e que bom que nós podemos acordar nesse dia para celebrar a vida, para celebrar a alegria, para celebrar mais um dia em que nós podemos estar na presença do Todo-Poderoso e que essa palavra nesta manhã possa fortalecer demais o teu coração. Nós temos estudado aqui a questão, toda a nossa questão emocional, mais baseado no livro das Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, conhecendo também um pouco da história bíblica, conhecendo um pouco também da realidade daquele povo, das atitudes que eles tomaram e que marcaram então um novo tempo e um novo momento, e que essa alegria que eles sentiram possa invadir também o nosso coração e nos fortalecer muito. Sempre é uma alegria nós podemos estar juntos aqui e dividirmos nosso pensamento, dividirmos as nossas experiências, aprender também com o Senhor neste tempo que Ele separou para nós. Nós falamos ontem a respeito da igreja de Éfeso, e no dia de hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Esmirna, que também, a despeito de Éfeso, é uma igreja que tinha uma relevância muito grande também naquele primeiro século, por volta do ano 100. Então é uma igreja importante e tenho certeza que vai aprender demais. Então, um bom dia para você nesse dia 8/7/2020, onde em Tatuí nós estamos com 22 graus, está calor. Hoje nós ganhamos de Francisco Morato. Glória a Deus, hein? Que bênção. Tá 21. Capão Redondo nós estamos lá com 22 graus. Eu tenho certeza que o estado de São Paulo hoje também está corrigindo. A Maria já deu um jeitinho aí para ganhar de Tatuí, né? Muito bem, muito bem. 23 graus lá no Capão Redondo. Eu vou deixar para falar por último em Tatuí amanhã aqui, aí eu vou ganhar de todo mundo. Mas que bom que nós estamos aqui nesta manhã. Eu sei que Deus tem sempre algo a acrescentar na nossa vida, nesse dia que Ele separou para nós. Então o texto que nós vamos ler hoje está em Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 11. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para todos nós. Então, a palavra do Senhor nos ensina assim. Tudo bem com vocês, não? Tudo bem no ABC, tudo bem em Tatuí, tudo bem em Tapetininga, tudo bem na Zona Leste, tudo bem em Francisco Morato. Espero que estejam todos bem aí, tudo bem aí no Peru. Bom dia para todos nós, com muita alegria. Bom dia para você do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa. Estou esquecendo aqui, não pode esquecer de jeito nenhum, né? Tudo bem? Bora lá? Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 11. A palavra do Senhor vai me ensinar assim. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e que tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quero pensar com vocês aqui nesta manhã justamente a respeito da igreja de Esmirna, que por volta do ano 100, ela tinha em torno de 100 mil habitantes, era mais ou menos o tamanho de uma cidade igual a nossa aqui de Tatuí. E essa igreja ela tem muito a nos ensinar. E por que ela tem muito a nos ensinar? Porque o texto das Sagradas Escrituras aqui que nós acabamos de ler diz que não houve nenhuma palavra de reprovação de Jesus para esta igreja. Então isso é interessante. Por que não houve nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra de crítica? Jesus não traz nenhuma palavra de crítica a essa igreja. Por incrível que pareça, me parece que é uma igreja quase que completa ou quase perfeita. Não há nenhuma crítica. Então, essa igreja ela tem muito a nos ensinar emocionalmente e espiritualmente. Espiritualmente e emocionalmente. Se não há nenhuma crítica a ela, então eu creio que ela tem muito para influenciar na minha vida, influenciar na sua vida também. Interessante também o dado dessa igreja, que o nome Esmirna vem de mirra, ou seja, um perfume, algo que era bem agradável, um dos principais aromas da época. Esmirna, então, sendo mirra, me parece que tem muito a ver com a realidade do momento que eles, então, vivenciaram. Uma outra peculiaridade também que é importante você saber, logo no início da nossa mensagem, é que Esmirna ela foi destruída antes de Cristo e ela então foi reconstruída. Ela quase deixou de existir e depois ela foi reconstruída novamente. Esses detalhes são importantes. Por que eu falo que esses detalhes são importantes? Porque depois nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus ele vem para se identificar com essa igreja. A maneira como ele se apresenta a essa igreja são realidades que essa igreja acaba vivenciando. São algo da cultura e da história dessa igreja que faz com que essa igreja, então, se identifique com ele. Por isso que quando ele vem se apresentar a ela na sua apresentação e naquilo que ele vai falar, para ele são muito comuns. E ele então vem acrescentar demais na vida dele. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você aqui no Facebook, bom dia para você no Instagram. Estamos juntos aí nesta manhã, celebrando a vida. Bom dia para você também que está no YouTube. Estamos então avançando as nossas fronteiras e as nossas conquistas, porque depois da pandemia nós temos que melhorar mais e mais, então, a cada dia, ok? Então vocês são todos bem-vindos e o comentário de vocês sempre é muito importante. O comentário de vocês sempre acrescenta demais e faz melhorar a nossa jornada depois. Aí você tá brincando, né? O pastor Wilson é o mestre do negócio, né, Mônica? Mas eu sei que ele tem muito a acrescentar sempre na nossa vida e eu acredito que ele tenha dado para vocês um estudo muito precioso. Pastor Wilson é um coração. Aliás, tenho uma surpresa para todos aí, porque nós vamos ter a semana do amigo e vai ter gente falando, e pastor Wilson vai ser um desses que vai estar compartilhando conosco Café com Coragem da semana do amigo e vai ser bom demais da conta. Mas vamos lá. O texto aqui que nós queremos ver juntos é que a cidade de Esmirna era
entre a primeira ou a segunda, tirando Éfeso, talvez a segunda ou a terceira cidade mais importante portuária da Turquia. Elas disputavam a questão de frequência que tinham ambos. Então ela acabou ganhando uma grande notoriedade por conta disso. Ela avançou dentro desse quesito. Então era uma rota importante que todos passavam, que gostavam de passar por ali. Esmirna tinha um porto muito grande também, onde vários viajantes, material, lembrancinhas, bugigangas também eram vendidas ali, então fazia com que ela se tornasse uma cidade muito atrativa. E durante o período do Império Romano, por volta do ano 195, mais ou menos, antes de Cristo, ela foi quase que devastada. Entraram lá para acabar com tudo e depois então ela foi reconstruída outra vez. E depois de ser reconstruída, ela se tornou também uma grande capital do centro espiritual, religioso, onde foi colocado mais ou menos no ano 25, 26 depois de Cristo, construído um templo e ali ofereceu culto ao imperador, e na época era o imperador Tibério, que era o imperador, então ele recebeu culto naquele momento. Eu quero pensar junto com vocês justamente o texto que Jesus apresenta, e quando eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor conhece a igreja, como Jesus conhece muito bem a igreja. E quando eu falo igreja local. E eu quero que você tenha realmente muito em mente que cada igreja localizada em um determinado lugar, ela tem uma função. Eu acho que talvez cabe até aqui eu explicar para você, porque toda cidade, isso é matéria até de batalha espiritual, mas eu acho que cabe aqui, toda cidade que foi fundada em algum lugar, os fundadores trazem juntamente consigo uma conotação espiritual. Por exemplo, quando chegaram à Bahia, os jesuítas fizeram lá a primeira missa, conotação espiritual. Cidades do interior, então vem um grupo na frente, funda a cidade, e quando eles fundam a cidade, trazem consigo uma conotação também espiritual. Por isso que é muito importante, quando a gente está falando a respeito de um princípio e da igreja em cada lugar. A igreja que Botucatu, ela foi fundamentada em um lugar, e os seus colonizadores trouxeram uma realidade para ela, como os de Tatuí, como os de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Itapetininga, Sorocaba, Teodoro Sampaio, que tem amigos conosco aí hoje. Enfim, cada cidade fundada traz consigo uma bagagem espiritual. Ah lá, a Ângela está informando que Santa Rosa já foi consagrada a Senhora de Lima. Então todas elas trazem uma bagagem espiritual. Por isso que Jesus, quando ele se apresenta à igreja, a carta é às igrejas, mas ele está falando especial a uma igreja. Por quê? Porque ele sabe a responsabilidade daquela igreja, o que aquela igreja vivenciou e qual é a consagração que tem ali. E a igreja por isso que a igreja que é colocada em cada cidade, queridos, ela tem uma função diferente da outra. A igreja não vai ser homogênea, de falar assim, são todas iguais, não, porque cada cidade tem uma necessidade, cada cidade tem uma realidade. Se eu não tiver muito isso em mente, eu vou achar que todos têm que ser igual. Por isso que eu acredito na multigraça, multiforme graça de Deus, né? Não uniforme graça, mas multiforme graça de Deus. E quando o Senhor se apresenta a ela, então, ele vai se apresentar assim, diz no versículo de número 8. Estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus se identifica então com a linguagem deles, conhece bem a cidade que viveu, e diz, eu estive morto, mas tornei a viver, versículo 8. Justamente que
essa cidade foi quase destruída, quase deixou de existir e depois ela tornou então a viver. Percebe? Aí, como ele se identifica com essa igreja, é muito lindo isso de Jesus. Jesus é tão precioso, inigualável, não tem, por mais que a gente tente buscar, não existe outro Senhor, não existe nenhum outro que seja igual, nem chegue perto. Ele consegue se identificar com a história, com a cultura, com a realidade, com a emoção, com os sentimentos de cada igreja. Jesus é fantástico, né? Você pode dar um glória a Deus aí, você está vendo essa mensagem aqui, esse manhã, esse café com coragem, você pode dar um glória a Deus por isso. Jesus é inigualável, igual passa longe, não tem. Jesus realmente é fantástico, então ele se identifica com essa igreja e ele está dizendo para essa igreja a mesma coisa. Ele está dizendo assim: olha, eu sou Jesus e eu não fracassei. A morte não prevaleceu sobre a minha vida, como a destruição também não prevaleceu. A morte veio sobre a minha vida, mas eu venci, fui reconstruído, ou voltei a viver novamente da mesma maneira como vocês foram reconstruídos. Vocês podem viver novamente. Então, Jesus se identifica, traz essa linguagem, mostrando para eles o seguinte: há uma esperança. Aquilo que aparentou de destruição não foi aquilo que realmente foi o fim. Então, ou seja, há uma esperança. Há uma esperança. E é justamente essa mensagem que ele traz para essa igreja de Esmirna. Então, tenha esperança. Tenha esperança, porque aparentemente parece que era o fim, e todo mundo dizia que era o fim, mas na verdade era o começo. Olha que coisa preciosa. E o versículo de número 9, quando ele diz: conheço a tua tribulação. Lembra de ontem? Jesus passeando no meio dos candeeiros. Conheço a tua tribulação, ou seja, eu conheço a sua vida. Eu conheço a sua história. Eu conheço vocês. Eu conheço cada um de vocês, eu conheço o passado, o presente, o futuro de vocês, eu os conheço. Queridos, olha que coisa fantástica e olha que coisa maravilhosa, não é? Isso eu diria que hoje isso é para a gente aplaudir de pé. Eu conheço a tua tribulação, ele conhece o nosso choro, ele conhece as nossas lágrimas, ele conhece tudo aquilo que nós passamos. Ele conhece muito bem. Esse é o Senhor da história, o Senhor que nos chamou. Ele conhece cada um de nós e isso é maravilhoso. E diferente dos homens, olha só outra coisa, diferente dos homens, olha o que ele faz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus vê diferente também dos homens. Os homens olham uma realidade e Jesus olha outra. Para a igreja de Laodiceia, vocês dizem que são ricos, mas eu digo que vocês são miseráveis. E essa igreja aqui, vocês estão achando que vocês são pobres, mas vocês são ricos. E provavelmente esses irmãos participaram de uma perseguição terrível, de uma grande... Por ser cristão, pagavam impostos altos para o governo romano, desembolsavam grande dinheiro para eles, e eu acredito que então sobrava muito pouco. Eles sofriam perseguição do governo, porque agora os judeus estão dizendo que esses camaradas são uma seita perigosa, seus principais acusadores. No início, o Império Romano não perseguiu os cristãos porque achou que era o judaísmo, e quando o judaísmo falou assim: eles não têm nada a ver com a gente, é uma nova religião que não respeita César, que não respeita o imperador, eles estão querendo se fazer com uma nova religião. Então aí sim a igreja sofre uma perseguição. Então aqui com certeza eles estão vivendo um momento muito difícil dessa
taxação, talvez discriminados até mesmo pela sua fé e rejeitados, e apesar de ser uma cidade próspera, me parece que a igreja de Esmirna não é tão próspera assim, mas Jesus está falando para eles: se vocês não têm dinheiro, vocês estão achando que vocês não são ricos, mas eu quero dizer para vocês que vocês são. Vocês são ricos. Vocês estão dizendo que vocês são pobres, mas eu digo que vocês são ricos. A visão de Jesus, ela é diferente do homem. E dentro dessa visão diferente de Jesus, ele também fala assim: tem alguns aí no meio de vocês que estão falando que são judeus, mas pelo contrário, eles são sinagogas de Satanás. Ou seja, eles não são filhos de Abraão, eles são filhos de Satanás. Por quê? Porque eles estavam mentindo e trazendo calúnia a respeito deles. Me parece que os judeus estavam julgando os cristãos. E por isso que Jesus fala para ele assim, eles falam que são descendência de Abraão, mas eles são filhos de Satanás, sinagoga de Satanás. Percebe, queridos, como os olhos de Jesus vê todas essas coisas? Percebe como os olhos de Jesus veem diferente? Por isso que eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou, de repente, trazendo um juízo, ou falando de alguém, ou trazendo um juízo sobre a vida de alguém. Pode ser que os olhos de Jesus para mim estejam olhando de uma maneira diferente. Se eles estavam caluniando, trazendo um julgamento, uma justiça e falando mentira a respeito da igreja e dos irmãos, e Jesus fala que eles são sinagoga de Satanás, ou seja, filhos de Satanás, porque se nós tomamos o mesmo rumo, se nós vamos para, aliás, Apocalipse capítulo 12, diz que o nosso adversário, ele fica nos condenando e nos julgando dia e noite diante de Deus. Então precisamos prestar atenção com quem que nós estamos sendo realmente parecidos neste momento da história agora, dessa história que se chama hoje. Então ele está, olha, vocês estão dizendo que vocês são pobres, mas eu estou dizendo que vocês são ricos. E essa turma que está aí e que estão dizendo que são judeus e que são descendência de Abraão, fiquem tranquilos, na verdade eles são sinagoga de Satanás. Por isso que eu não posso dar ouvido para ninguém. Por isso que eu não preciso me prender na palavra com ninguém. Por isso que eu não preciso ficar discutindo e batendo boca com ninguém, porque Jesus me conhece. Ei! Jesus te conhece. Conhece a tua história e quer transformar essa história. Conhece o teu passado e quer transformar esse passado. Conhece o que você pensa, as tuas emoções, os teus sentimentos, e ele quer converter as emoções, um sentimento, numa espiritualidade que vai glorificar o nome dele. Ele conhece, ele passeia nos corredores da igreja, ele passeia aonde nós estamos ali no momento do culto. Ele conhece cada coração individualmente que está ali. Ele conhece a atmosfera daquela igreja, ele conhece a comunhão da igreja, ele conhece o nível de amizade da igreja. Percebe tudo isso, queridos? Isso precisa mudar a nossa espiritualidade, isso precisa mudar o nosso culto, isso precisa mudar a nossa visão em relação à igreja, em relação ao culto, em relação àquilo que eu vou estar ali em comunhão com os irmãos. Essas coisas aqui dessa igreja, que é uma igreja que não recebe nenhuma palavra de exortação, me parece que precisa mexer conosco, e ela tem demais a acrescentar na nossa vida aqui, demais, porque ele está falando, vocês estão trabalhando tão direitinho, vocês são tão parecidos comigo, vocês estão aguentando tanto essa situação aí, esses camaradas estão falando mal de vocês, estão blasfemando contra vocês, não se preocupem com eles, porque eles são filhos da perdição, são filhos do adversário, eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Isso é forte, não? Isso é forte, por isso que eu preciso tomar cuidado em cada avaliação. Eu preciso ser filho de Deus, eu preciso ser filho da luz, eu preciso ser como Jesus naquilo que ele disse. E ele, dentro desse
todo esse pensamento de que ele conhece, de que ele passeia, ele vem no versículo 10, ele traz uma outra palavra dizendo assim, olha, não temas, porque algumas coisas estão para acontecer, não temas as coisas que você tiver que sofrer. Ao se identificar com essa igreja preciosa aqui, né, que ele diz, versículo 10, não temas as coisas que tem que sofrer. Por que ele está falando isso? Não tenha medo. Não tenha medo. Me parece que é uma perseguição implacável naquela cidade contra eles. Então ele falou assim, não tenha medo não. Não tenha medo que você há de sofrer. E aí Jesus chama, da mesma maneira que ele se identificou com eles, ele chama eles para se identificar com ele. E me parece que a Bíblia nos ensina isso a respeito dessa identificação. Não tema as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. O diabo, em vista daquilo que a gente tem enxergado, que ele não tem poder nenhum, que ele não tem domínio nenhum, é aquele que vinha para exercer uma forte perseguição. E me lembro de um dos nossos cursos aí de batalha espiritual, que o palestrante dizia para nós assim, pré-figurado é claro, existe uma figura sua lá no inferno, e lá está escrito assim, está o cartazinho seu dizendo assim, procura, vivo ou morto, e paga a recompensa. Lógico que ele está falando aquilo para tipificar o nível de batalha e da intensidade que é daquilo que o adversário vai querer lutar contra nós, batalhar contra a nossa vida. Por isso que ele está dizendo assim, ó, o diabo ele vem para tentar colocar vocês à prova, para experimentar vocês. Então não tenham medo desse período de tribulação que vocês vão ter que passar, né? Versículo 10. E ele vai colocar alguns de vocês à prova. Então, ou seja, e isso vai acontecer durante um período de 10 dias. Agora ele está fortalecendo o coração deles e talvez isso seja para nós a mesma inspiração. E uma das coisas boas da prova e da tribulação é que ele diz assim, 10 dias. Então eu quero que você receba essa palavra no teu espírito, porque essa palavra é para todos nós. Recebe essa palavra no teu espírito aí. Eis que ele vai nos provar durante um período de 10 dias. Então eu vou aprender o que com isso? Que a tribulação ela tem um começo, porém ela não é permanente. A tribulação ela tem um fim. A tribulação e a perseguição ela tem um prazo de validade. Por isso que Jesus está falando para eles assim, então aguentem firme, não recuem, se mantenham firme, porque ele vai vir para provar a fé de vocês, a fidelidade e o compromisso de vocês. E querido, deixa eu trazer para você também mais uma revelação extraordinária. Fica aí, peraí, não sai não. Uma revelação extraordinária. Cada vez que você vence uma etapa, um nível de unção nova também vem sobre a tua vida. Cada vez que você vence um momento de dificuldade, dando glória a Deus, vem um nível de unção diferente sobre a tua vida. É por isso que muita gente, logo nessa dificuldade, abandona e vai embora. Vai, desiste da fé, desiste do ministério, desiste da caminhada cristã, desiste, entrega tudo. Perdeu, meu irmão. Agora, quando vem a dificuldade, quando vem a perseguição, quando de repente vem uma calúnia, se eu sei que é, querido, opa, bora lá, segue seu jogo, vou caminhar na minha jornada aqui. Quando você vence isso, há um acréscimo de Deus sobre a tua vida. Então, cada tribulação, cada perseguição tem uma data de validade. Vai haver um vencimento naquele período, algo novo, vem uma promoção de Deus. Mas para isso eu preciso vencer. Vencer aquela situação, vencer aquele confronto, vencer aquela intempéries. Eu preciso vencer aquilo.
porque a tribulação seria uma marca registrada para esta igreja. Aliás, dizem os historiadores que na placa de entrada da igreja de Esmina, já estava, quando eles chegavam lá, diziam assim, é uma grande bênção ser mártir, é prazeroso ser mártir, frases alguma coisa nesse sentido. Venha ser um grande mártir de Cristo, ou seja, prepara o teu coração, porque você vai ser perseguido, e o texto diz que alguns deles ainda poderiam morrer. Ele está falando, seja fiel até a morte. Não está falando que vai ser morrer. Se tiverem que morrer, sejam fiel até a morte. Então Jesus está motivando a vida deles, dizendo, olha, avancem, avancem. Nessa igreja aqui é uma igreja que não tinha mimimi. Não tinha nada nessa igreja aqui, tinha, na verdade, era um grupo de pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que estavam dispostas a render a sua vida a Ele em uma entrega total. Será que isso te inspira? Isso me inspira? Somente com um emocional totalmente debaixo da unção do Espírito Santo é que eles poderiam realmente vencer. Está preparado aí o teu coração? Hein? Precisamos ou não precisamos fortalecer a nossa espiritualidade e não permitir que a alma fale mais alto, porque quando a alma fala mais alto a gente entra nas discussões, a gente entra nas gritarias, a gente entra nas desavenças, a gente entra em bate-boca e que não vamos levar a lugar nenhum, porque tudo isso são frutos da carne. Agora, os frutos do Espírito são domínio próprio, mansidão, zelo, paixão, e contra estas coisas não tem lei. Percebe, querido? Precisamos demais mergulhar nessa onda. Precisamos aproveitar esse período de pandemia e olhar para a igreja de Esmina e mergulhar nessa palavra aqui e trazer a igreja de Esmina para dentro de cada um de nós. Dentro da minha vida, dentro da sua vida também, como nós precisamos. Aliás, estou até pensando de pregar isso também à noite, porque eu acho que eu preciso mais disso. Quando eu preciso mais, eu preciso falar mais dessas coisas também. Há algo especial que Deus quer fazer nessa igreja brasileira, neste tempo aqui. Não tenha medo do que pode acontecer. Ele está dizendo assim que Ele tem os candeeiros na mão dEle. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está na mão dEle. Ao anjo da igreja escreve estas coisas. O fim, essa tribulação tem um tempo de validade, tempo de dificuldade que nós passamos no ministério. Lembro que um dia, depois de passar todo momento de dificuldade, a Jéssica já falando assim, prega à noite. Opa, eu tenho motivação, bora lá. Depois de passar um período de dificuldade, um período de choro, conversando com a pastora Nilzete, ela falou assim, opa, carimbo ISO 9000, testado e aprovado. Quantos estão nesta manhã aqui preparados? Preparados para ser testados e aprovados. Nós não podemos ser reprovados naquela matéria, porque senão depois ela vai repetir. Nós não podemos ser reprovados nessa perseguição, porque depois ela vai repetir. Mas quando eu avanço, quando eu cresço, quando eu passo por aquilo, quando o adversário percebe que o meu emocional está completamente equilibrado, eu já não ligo mais para isso, eu já não venho mais naquela parte ali. Agora, quando ele sabe que aquilo ali pega para mim e é uma dor no meu calo, então ele vem sempre ele vai lançar aquilo, porque ele sabe que aquilo vai te afetar e aquilo vai te paralisar. Mas nessa manhã aqui, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor está levantando um exército poderoso, valente, que vai dominar sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. Nesse estudo precioso da igreja de Esmina, eu quero declarar sobre a tua vida que vai vir um tempo especial da glória de Deus. O Senhor vai encher completamente a tua vida, que quando falarem de você, você vai dar glória a Deus, você vai dar aleluia, porque você vai ser bem-aventurado, porque Jesus, quando falarem de você todo mal e mentirem ou caluniarem, levantar e exultar, porque grande é o vosso galardão. Por isso que eu tenho que ler os evangelhos, querido. Jesus não disse isso?
quando falarem de você ou falarem alguma coisa que você sabe que é calúnia, você sabe que é mentira, irmão, bora, segue a vida. Porque eu lembro aqui daquela passagem de Isaac, quando Isaac começa a cavar os poços de Abraão, os filisteus vêm para entulhar lá. Você viu se Isaac fica discutindo com eles? Que ele vai lá, larga aquele poço e continua cavando outro. O adversário vem para entulhar, ele vai cavar outro. E o adversário vem para entulhar, ele cava outro. E depois acha água melhor ainda. Diz lá que achou águas nascentes, ou seja, deveria ser águas que dava para engarrafar e vender na época. Porque ele não para ficar brigando nem discutindo com ninguém. Repete comigo isso nessa manhã. Repete isso comigo. Fala assim: eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou prosperar em nome de Jesus. Eu vou avançar. Eu vou crescer em nome de Jesus. Eu declaro, você vai ter uma saúde emocional inabalável, inigualável, e ela vai te fortalecer, e ela vai te guardar, te proteger de todo mal. Por isso que o Senhor disse para eles assim: não temas, não temas. E olha só, para a gente concluir aqui, quando ele diz no versículo 10, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10, seja fiel até a morte, se tiver que passar, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E também o que é peculiar, porque lá também tinha competições de tiro ao alvo, flecha, arremesso de dardo, o arremesso de pedra. Então essa é a linguagem que eles conhecem muito bem, de ser coroado como sendo o primeiro e recebendo a coroa, aquela coroinha de César, do raminho, lembra ela? Era colocado. Por isso que Jesus vem e fala assim: olha, seja fiel até a morte, ou seja, lute até o final, vá até o final da luta, seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Olha, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a palavra grega ali, anotei aqui, a palavra grega para coroa é Stepanos. Stepanos, que quer dizer assim, coroa para o vencedor. Lembra disso aí? Lembra disso, queridos? Olha que coisa fantástica. Vão receber a coroa. Sejam fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, eu vou te dar essa coroa. Coroa. Que coisa preciosa, hein? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Ao vencedor. E ele quer dizer ao vencedor, aquele que permanece fiel. E depois ele encerra dizendo: olha, eu vou te dar a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de maneira nenhuma receberá o dano da segunda morte. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Igreja do Senhor, você que na rede social nos acompanha, o Senhor fala para eles o seguinte: nada pode destruir a vida de vocês. De maneira nenhuma vocês vão sofrer o dano da segunda morte. Vocês não vão ter o prejuízo. Se a primeira morte veio como herança de Adão, a segunda morte que levaria para o inferno, e isolamento e destruição eterna. Ele está dizendo assim, aqui, de maneira nenhuma vocês vão sofrer o dano da segunda morte. E como eu disse lá na abertura também, na abertura diz lá que o nome Esmirna quer dizer mirra. Era pegado o produto, eu vi o nome da erva lá, eu não consegui gravar esse nome, mas era colocado na mesma semelhança da azeitona, e aquilo era prensado.
prensado, prensado, prensado para valer. E depois de prensado bastante, então saía a mirra, que era um dos 3 principais perfumes da época. E você sabe que Jesus ganhou, o rei ganhou também, dentro dos incensários que levaram para ele 3 reis magos, ele ganhou também mirra. A vida desses cristãos com certeza subiria como um cheiro suave e inabalável para eles e na presença deles. Mas eles precisavam ser experimentados. Experimentados. Meus queridos, eu penso que o ano de 2020 tem sido um ano marcado de experimentos de Deus na nossa vida. E muito mais ainda nesse período que vem agora pós-pandemia. Do mesmo jeito que eu acredito que vem um tempo de Deus extraordinário para a nossa vida, também eu quero acreditar que vai vir um tempo que o Senhor quer nos promover, mas como eu disse, para toda promoção tem que haver uma prova. Se eu quero passar de ano, eu preciso fazer uma prova para me ter uma promoção. Se eu quero passar de semestre, eu tenho uma prova para passar. Então, enfim, sempre haverá uma prova, a nossa vida é marcada por isso. Por isso que o Senhor fala para eles assim, olha, fiquem tranquilos. Vai vir período de dificuldade, mas fiquem tranquilos, porque eu venci. E se eu venci e não fizeram todo este mal contra a cidade, você também vai vencer. Então, Esmina me ensina que a perseverança ela precisa fazer parte. Se acontecer alguma coisa com você neste período, ou seja, de alguém falou, seja numa perseguição, em alguma outra realidade, eu quero te desafiar você a dizer assim, vai, continua, avança, querido, avança, não para não para por ninguém, não para por palavras, não para por pessoas, vai naquilo que o Senhor tem para a tua vida, continua na tua força, vai, avança. Você está aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, vai, avança, não para não, continue firme, não dê ouvido para as pessoas, ouça aquilo que o Espírito está falando para você, ouça aquilo que o Espírito está dizendo para você, não permita que essa palavra entre no ouvido e saia pelo outro, mas permita que essa palavra entre dentro da sua alma, entre dentro do teu coração, entre dentro de você, independente do que venham a falar de você, avance, meu irmão, avance, minha irmã. 2020 é o ano da tua virada, 2020 é o ano do Senhor para a tua vida, para a minha vida, é o ano do Senhor para a nossa vida, com dificuldade, com choro sim, mas é o ano de Deus para todos nós. Ele conhece a nossa angústia, Ele conhece a nossa tribulação e é isso que nos fortalece. A certeza de saber que esse Deus que vai passear nos corredores da nossa igreja, é a certeza que Ele vai tomar cada um que está ali, que faz parte daquela igreja, Ele vai trabalhar individualmente com cada um deles, e eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com a minha vida, porque de maneira nenhuma eu vou sofrer o dano da segunda morte, e é isso que vale, e é isso que conta. É isso que conta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Chegou a hora de um romper, chegou o momento de um avançar, chegou o momento de quebrar as portas e as trancas, chegou o momento da igreja de Esmina ser o bom perfume de Cristo, ser uma mirra, e eu estou falando aqui para mirras nessa manhã, que serão o bom perfume de Cristo, inabalável, e de maneira nenhuma nós sofreremos o dano da segunda morte. Aleluia! Por quê? Porque o candeeiro, e porque a igreja, e porque os pastores, e porque os líderes estão na mão de Jesus Cristo, e da mão de Jesus Cristo, oh glória a Deus, ninguém pode nos arrebatar. A tribulação tem um período de validade, tem um prazo de validade, depois ela vai encerrar. Ela tem um prazo determinado, ela não vai permanecer, ela vai passar, ela vai acabar. Vai vir um tempo de Deus, de conquista, vem um tempo de refrigério de Deus para a nossa vida, vem um tempo da força do Senhor para a nossa vida, vem um tempo. Por isso que eu preciso, nesta manhã, aleluia, renovar as minhas forças.
Por isso que eu preciso declarar a palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Que a graça e o poder de Jesus Cristo encontre a tua vida, o teu coração e a tua alma, e que Ele te fortaleça a cada dia, a cada amanhecer. Que o sopro do Todo-Poderoso esteja sobre você. Óleo precioso e cheiroso. Eles foram esmagados e experimentados, mas foram o bom perfume de Cristo naquele dia. Foram o bom perfume de Cristo naquele tempo. Não vamos fazer o papel do adversário. Seremos pessoas diferenciadas. E mais uma vez eu quero declarar isso. Ainda que venha tempos difíceis, a alegria do Senhor vai continuar sendo a nossa força. A alegria do Senhor vai continuar sendo a nossa força. O escudo, Senhor, a nossa fortaleza. Então, meu irmão, que Deus prepare a tua vida, que Ele fortaleça a tua alma, que Ele nos capacite neste tempo precioso agora. É necessário que venham as provas, é necessário que venham os momentos de dificuldade, para que os aprovados sejam manifestos depois. E encerro dizendo isso mais uma vez, para ficar bem gravado no teu coração. Cada vez que você supera uma dificuldade, é um nível de batalha que você vence, e é um nível de principado que fica para trás. Principado esses que foram colocados em cada cidade e que precisam ser vencidos pela igreja que é você e pela igreja que sou eu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o teu coração, que a igreja de Esmirna seja para você um alento para você continuar na sua jornada, que ela seja para nós uma roupa da qual nós podemos vestir, que a igreja de Esmirna seja uma igreja inspiradora para todos nós, que essa igreja possa te fortalecer nesta manhã. Não, deixa tudo que ficou, avançando para o alvo, crescendo. Nós não somos os que retrocedem nem daqueles que param. Eu sempre digo isso na classe, na formação dos novos, que a vida espiritual é como se fosse uma escada rolante, em que você está indo, só que você está indo na contramão dela, está descendo e você está subindo. Então, à medida que ela está descendo e você está subindo, você não pode parar, porque se você parar, ela vai te trazer para trás. Então, você tem que continuar. Então, não pare, vá embora, continue até chegar lá. Deus vai ser com você, Ele vai te dar graça, Ele vai te fortalecer, Ele vai nos sustentar a vencer. 2020 é o ano pós-pandemia, vai ser os cristãos depois da pandemia, depois da pandemia. Deus será conosco. Prepara o teu coração, prepara o teu emocional, cuida da saúde da tua alma, meu irmão. Permita que o Espírito Santo enche o teu coração e a tua alegria. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. É tempo de voltar, é tempo de entregar a vida para Jesus. É tempo. Esse é o tempo. Não dá para deixar para depois aquilo que o Senhor está querendo fazer na nossa vida hoje. Vamos orar então, nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta manhã. E obrigado por este momento. E eu quero pedir que a tua bênção repouse sobre cada um dos meus irmãos. Já não há mais um tempo, Senhor, para perdermos tempo com aquilo que não tem valor. Já não há mais tempo, Senhor. Então ajuda-nos. Ajuda a minha vida e ajuda a vida dos meus irmãos. E como o Senhor fez para a igreja, falou para a igreja, fala para nós também, Senhor, para nós não temermos. Então, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, fortalece o coração dos meus irmãos, fortalece, Senhor Jesus, fortalece eles, capacita eles, porque todo o período de dificuldade que eles estão atravessando tem uma data de validade, vai encerrar, Deus, vai terminar. E nos ajuda, Senhor, a vencer esse período e a chegarmos lá e vermos o Teu nome sendo glorificado. Toma eles nas Tuas mãos e a minha vida também. Em nome de Jesus, nos conduz em triunfo, porque o Senhor disse que faria isso. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém e amém. Olha aí, hein? Em todo tempo e em todo momento, vamos dizer isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que Deus fortaleça cada um dos meus irmãos, fortaleça cada um de nós, faça transbordar a unção. E eu quero dizer mais uma vez, querido, para ficar bem gravado para você, cada vez que você passa de uma dificuldade, você está sendo aprovado e aquela dificuldade não retorna, porque aquilo já não domina mais a tua alma. Então recebe isso no teu espírito mesmo. Transmite isso para outra pessoa também. Compartilha isso com outra pessoa. Fala, olha, vença isso daí, vença essa dificuldade. Compartilha essa mensagem com pessoas que você conhece. Fala, olha, assiste lá, você vê lá, o camarim ainda fala um negocinho legalzinho lá, bacana. Vença, meu irmão. É hora da gente vencer, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Hoje temos o culto da vitória. Tenho certeza que tem uma palavra de vitória, um culto profético para a tua vida. Tenho certeza que tem uma palavra especial do Senhor para cada um de nós, tá? Um beijo no teu coração, 100% online essa noite, 19 horas e 30 minutinhos. Deus abençoe a sua vida. Beijo no teu coração. Muito obrigado por ter estado aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Deus fortaleça demais a tua vida, te dê um dia maravilhoso na presença dEle. E amanhã, 10 horas, nós estaremos aqui mais uma vez com mais um Café com